Graça e paz aos irmãos, é um privilégio estar aqui com vocês, a revelia dos tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós podermos compartilhar a palavra e encurtarmos um pouco as distâncias pela palavra de Deus ao coração dos irmãos. Eu gostaria de compartilhar o evangelho com vocês hoje em Números, no capítulo 35. Se você puder abrir sua Bíblia em Números 35, nós vamos ler a partir do versículo 9. Números 35, 9. Diz o seguinte: O Senhor disse ainda a Moisés: Fala aos israelitas: Quando atravessares o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades que vos sirvam de cidade de refúgio, para que ali se refugie o homicida que houver matado alguém involuntariamente. E essas cidades serão vosso refúgio contra o vingador, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da comunidade para ser julgado. Deveis dar 6 cidades para serem vossas cidades de refúgio. Dareis 3 cidades desde o leste do Jordão e 3 na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. As 6 cidades serão refúgio para os israelitas e para os estrangeiros e o peregrino no meio deles, para que se refugie ali todo aquele que houver matado alguém involuntariamente. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de estar diante da sua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos conduza e nos instrua a partir dela, para que a gente possa viver uma vida que te glorifique e que possa obedecer ao chamado que o Senhor tem para nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente pensa nas reflexões mais contemporâneas do direito criminal e que procuram ver os fenômenos sociais e até mesmo envolvendo um crime de maneira mais complexa, envolvendo o criminoso não apenas, mas também o crime, a vítima e a comunidade que foi afetada por aquele crime, tentando complexificar uma situação para ultrapassar a mera punição ou a retribuição tão somente do criminoso. E a justiça restaurativa é uma dessas tentativas de ver tipos e graus de restauração da justiça que sacie reparando as vítimas, responsabilizando os criminosos e restaurando as comunidades atingidas. Então aí a gente tem pelo menos 3 perspectivas sendo contempladas. E nas cidades dos homens, como nós temos refletido bastante, temos tentado entender toda a história da revelação do povo de Deus como a instituição da cidade de Deus no meio da cidade dos homens, nós estamos muito acostumados a pensar no Estado como a instituição por excelência com os fundamentos e as ações punitivas e restaurativas. Mas em Israel, o poder sempre emanou diretamente de Deus, o reinado de Deus era eminente ali, o que fez com que o código jurídico de Israel fosse bem diferente dos códigos jurídicos ali ao seu redor. Se a gente pensar, por exemplo, no código Hammurabi, que ele é muito mais secular, se a gente quiser usar uma expressão contemporânea, do que religioso, muito mais profano do que religioso em comparação com Israel. E até mesmo textos como os que nós acabamos de ler só podem ser compreendidos à luz da noção de que a religiosidade é o que estava no fundo da política em Israel. E entender os valores de alguns institutos sociais muito presentes, como as cidades-refúgio, só são possíveis quando a gente entende o fundamento soberano de Deus por trás de todas as ações, a administração e organização política e jurídica de Israel. Esse texto fala também sobre o valor da vida, fala sobre o crime de assassinato e como cada um desses elementos deve ser compreendido à luz disso tudo. Portanto, eu gostaria da gente entender esse texto e entender o contexto em que ele se encontra. O contexto que ele se encontra são as últimas instruções que Deus dá antes do povo cruzar o Rio Jordão e entrar em Jericó para começar a tomar a terra prometida. Antes da ocupação, então, da terra, era preciso estabelecer cidades-refúgio, tanto para aquém do Jordão quanto para além do Jordão, porque algumas tribos ficariam antes do Jordão e outras estariam todas propriamente ditas na terra prometida de Canaã. Então deveriam ser pensadas dentro das cidades destinadas para os levitas, cidades refúgio, que eram pensadas exclusivamente para quem havia cometido um homicídio sem culpa e que ele ali poderia encontrar refúgio para não ser vingado pelo vingador, nós vamos explicar quem é essa pessoa, mas também para ele não ser morto antes de ser julgado adequadamente. Então, o contexto das punições e dos refúgios que estão tratados nesse texto só podem ser compreendidos à luz do contexto maior, além desse contexto mais circunstancial. E é uma pergunta que nós sempre temos que fazer quando nós vamos pregar ou ouvir uma pregação,
por que que esse texto bíblico está aqui e não está em outro lugar? Por que ele está aqui nas Escrituras e nesse lugar e não em outro? E essa é uma pergunta importante para nós, porque está ligado diretamente à tomada da terra, à posse da terra prometida, estava diretamente ligada à obediência do povo em razão da santidade de Deus. A terra prometida, como Gordon William comenta, ela era mais do que somente Canaã prometida a Israel. Ela era a terra santa. Ela seria santificada pela presença de Deus que viveria no meio do seu povo. E isso é um tema muitíssimo importante que percorre todo o Pentateuco e nós podemos dizer que é uma coluna vertebral em todo o ensino bíblico. Ou seja, manter a terra pura, no caso específico aqui, de derramamentos de sangue inocentes, involuntários ou mesmo premeditados e culposos, estariam diretamente ligados à santidade de Deus. E o Gerhard van Groningen, que é um teólogo bíblico importante para a fé reformada, ele comenta esse texto e ele liga ainda mais o que está em conjunto, não só a santidade de Deus e frente a essas punições, mas por que especificamente o assassinato? Ele vai dizer que os seres humanos são portadores da imagem de Deus, deveriam ser honrados ali naquela terra como tal. Atacar e matar um ser humano, portanto, era agredir o próprio Deus, destruir o seu vice-regente e profanar a terra que ele havia dado como um lugar de descanso e de garantia, uma espécie de Éden restaurado. Veja que nessa citação tem muitos temas importantíssimos aqui. Por que que o texto bíblico, como no versículo 33, que nós vamos ler daqui um pouco, ele fala que o assassinato ou derramamento de sangue em Canaã seria uma profanação à santidade de Deus. Por quê? Porque o derramamento de sangue de um ser humano era o derramamento de sangue de uma criatura que tinha sido feita à imagem e semelhança divina. Conforme havia o costume ali na região ao redor de Canaã, os reis e as divindades tinham postes ídolos, tinham imagens que representavam o seu domínio ali. E Deus, de uma maneira diferente, não estabeleceu nenhum tipo de imagem muda, surda ou paralisada, mas criou os próprios seres humanos como a sua imagem para mostrar o seu domínio na terra. E com isso, eles eram seus vice-regentes, os seus corregentes. Portanto, todas as vezes que um ser humano tinha o seu sangue derramado, todas as vezes que um assassinato acontecia, era a imagem de Deus que havia sido profanada. Era como se um poste ídolo de uma divindade pagã tivesse sido derrubado, como Deus mandou derrubar esses postes ídolos das outras divindades ali pagãs cananeias. Então, o ponto aqui é que esse crime de assassinato era um crime religioso, era uma profanação, porque a imagem e semelhança divina, os seres humanos, atacavam a santidade de Deus. E com isso, atacavam a história cósmica que Deus está estabelecendo de restaurar o Éden a partir da terra prometida. Deus havia habitado com Adão e Eva ali, ele estava com eles num relacionamento e uma justiça primordial pura, mas depois da queda, a promessa de restauração começa e os atos de Deus ao longo da história são todos na direção de voltar a habitar com o seu povo. Então, por isso que o momento da tomada da terra prometida é algo tão esperado para o povo de Deus, porque ali Deus voltaria a habitar com eles. O tema geral e a preocupação de não acontecer determinados tipos de atos profanatórios ali, não é só uma questão de justiça, entendida meramente de forma jurídica ou política. A política e o direito em Israel estavam intimamente ligados à santidade de Deus, porque a terra prometida também era a terra em que Deus habitava novamente com o povo. Portanto, havia uma preocupação de não profanar, de não cometer determinados crimes contra o Senhor. Além disso, havia uma preocupação também que esses assassinos, mesmo aqueles que não tinham a intenção de matar, com o sangue nas suas mãos, acabassem tocando o templo ou a tenda da reparação e acabassem numa preocupação litúrgica, profanando também ali o altar de Deus com mãos sujas de sangue, maculando o culto em Israel. Portanto, o que aconteceria era, vamos pensar em cidades-refúgios, em que eles ficam ali até serem julgados por toda a comunidade, entendermos se foi um assassinato com dolo ou sem dolo, e então podermos julgar entregando para o vingador de sangue ou permanecendo ali refugiado na cidade. Esse é o ponto. Zelar, então, pelo valor da vida humana
era fundamental no código jurídico de Israel, para que Canaã fosse uma cidade distinta das outras cidades ali ao redor, para que a cidade de Deus se destacasse como uma bênção para todos os povos das cidades ali ao redor. Se você puder olhar na sua Bíblia, os versículos 33 e 34, que são os últimos versículos desse capítulo, a gente tem o tema de todo esse raciocínio que eu mencionei para vocês aqui, que dá o contexto dessa passagem que nós estamos estudando. Versículo 33 e 34 diz assim: assim não profanareis a terra da vossa habitação, porque o sangue profana a terra, e nenhuma expiação pode se fazer pela terra por causa do sangue que nela foi derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis a terra em que eu habitareis, no meio da qual eu também habitei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos israelitas. Então vejam que valor da vida humana, derramamento de sangue, profanação e presença de Deus são temas correlatos e bem amarrados aqui, desde Gênesis, passando por Levítico, Números, Êxodo, Deuteronômio e até chegando em Apocalipse, na Nova Jerusalém, a cidade de Deus que desce do alto para baixo. É a promessa de Deus tabernaculando de novo com seu povo, habitando conosco. Nesse sentido, a pergunta que nós temos que fazer, que é a pergunta que deve guiar todas as nossas leituras bíblicas, é o que nós aprendemos sobre Deus nesse texto? Esse texto não diz respeito diretamente a mim ou a você, mas ele diz respeito ao que Deus, como protagonista da grande história que ele estava levando a cabo, quer nos ensinar a respeito dele. E a pergunta é o que nós aprendemos aqui? Quais os elementos jurídicos estão envolvidos na manutenção do projeto de Deus em tornar Canaã a terra em que ele habitaria de novo com seu povo? Como que Deus garante a efetividade da sua presença ali e não permite o povo profanar a sua presença ali cometendo determinados crimes? A gente pode dividir esse texto, tanto os versículos que nós lemos como o restante de todo o capítulo, em 3 lições básicas. De maneira muito didática, a gente poderia entender que Deus providencia refúgio, Deus providencia retaliação e Deus providencia restauração a esse criminoso ou a esse pecador. Então, por 3 formas ou 3 elementos principais, Deus traz justiça e garante com que o seu plano de habitar em meio do seu povo seja levado a cabo através de refúgio, através de represália e através de restauração. Vamos explorar cada um deles. Em primeiro lugar, refúgio. Deus providencia refúgio para o pecador. Veja o que diz o versículo 9, mais uma vez até o versículo 15. O Senhor disse ainda a Moisés: fala aos israelitas, quando atravessardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades que vos sirvam de cidade de refúgio, para que ali se refugie o homicida que houver matado alguém involuntariamente. E essas cidades serão vosso refúgio contra o vingador, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da comunidade para ser julgado. Deveis dar 6 cidades para serem vossas cidades de refúgio. Darei 3 cidades desse lado do Jordão e 3 na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. As 6 cidades serão refúgio para os israelitas e para os estrangeiros e peregrinos no meio dele, para que se refugie ali todo aquele que houver matado alguém involuntariamente. Então veja, o texto começa falando sobre os crimes involuntários e havia refúgio para eles. Refúgio para quem havia matado involuntariamente, de acordo com o versículo 11. Ou seja, o texto bíblico começa distinguindo os 2 tipos de crime, aquele com intenção de matar e aquele sem intenção de matar, e que existiam tratamentos distintos também para cada um desses crimes, em que eles não seriam tratados de qualquer forma, mostrando como Deus era parcial em relação aos crimes e não fazia vista grossa a eles. Mas além disso, havia refúgio também para o vingador de sangue não ser injusto. E aqui é interessante fazer uma explicação sobre quem era esse vingador. Aparece a figura do vingador aqui, a palavra hebraica goel, que significa aquele que era o parente mais próximo da vítima, que deveria ir atrás do assassino, vingar o sangue da vítima. Ele deveria vingar o sangue derramado e ele deveria tirar a profanação da terra. Então ele tinha uma responsabilidade familiar e pública de não deixar que o sangue fosse profanatório da santidade de Deus. Então, se alguém era assassinado em Israel, o seu parente homem mais próximo se tornava o seu vingador de sangue. Agora, era importante também que a cidade de refúgio permanecesse ali para que os vingadores não cometessem assassinatos injustos com pessoas que haviam involuntariamente assassinado outras. Então, a preocupação também da cidade de refúgio, ela tem essa dupla importância porque ele, apesar de ter o direito de matar um criminoso com intenção, ele deveria ser julgado antes
pela comunidade, pelos líderes da comunidade, para que não acontecesse uma sentença injusta e o vingador de sangue acabasse assumindo a postura de um assassino e aí então cometendo um crime. Então veja que o refúgio também era para essas figuras e além de tudo ele era um refúgio não só para o assassino, não só para o vingador de sangue, mas também um refúgio para todo aquele que estivesse ali na terra. No versículo 15 diz que ele seria um refúgio para os estrangeiros e para os peregrinos que estivessem ali, ou seja, não valeria apenas para Israel, era um refúgio que valeria para todas as pessoas que estivessem ali naquela terra, fazendo com que os estrangeiros e os peregrinos ali ao redor pudessem desfrutar do refúgio que Israel daria, sendo uma bênção para os povos ali ao seu redor. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui sobre o que Deus providenciou para que a sua presença no meio do seu povo fosse possível, é que ele providenciou refúgio para o pecador. E quando nós entendemos o que isso significou e tentamos trazer para nós o que isso significa para nós encontramos aqui um parâmetro de justiça e misericórdia muito importantes. Quem nos ajuda a entender um pouco mais isso é o Bruce Waltke, um teólogo importante que deu aula há muitos anos ali no Canadá, e que eu gostaria de ler um trecho da sua teologia bíblica do Antigo Testamento. Ele diz assim: as disposições acerca das cidades-refúgio ilustram o caráter justo e misericordioso da aliança. Aquele que a justiça provar que é um assassino deve executar para atender à causa da justiça. Mas o culpado de um homicídio não intencional será castigado com a perda da liberdade e confinado numa cidade-refúgio. Apesar do que aconteceu, a sua vida deve ser poupada e, em vez dele ir para a prisão, ele poderá levar uma vida normal numa cidade próxima. Essa norma reflete o enorme respeito pela vida humana e é mais humana do que o nosso sistema prisional. Veja que interessante as implicações que o Bruce Waltke tira para a nossa vida. Como a gente não tem as nossas opiniões a respeito do crime e dos criminosos, que são muitas vezes mais motivadas por diversas fontes e muitas vezes pela cultura secular que está ao nosso redor, do que pela sacralidade da vida que é inerente a uma visão de mundo bíblica. Porque muitas vezes nós repetimos jargões como, por exemplo, bandido bom é bandido morto, e nós não temos ideia do que está envolvido ali. Nós não percebemos o grau de secularização que nós passamos e quão distante essas figuras, inclusive do crime, elas estão do que é o relato bíblico. O que a gente percebe aqui é o valor que a vida tem, o mais alto valor, mesmo de um criminoso. Nós vamos ver ali na frente que não é porque ele assassinou sem intenção que ele era inocente. Ele continuava sendo um criminoso, ele continuava sendo um pecador, mas ele não deveria ser julgado de qualquer forma, ele não deveria ser executado de qualquer forma. O vingador não poderia vingá-lo de qualquer modo. Então Deus estava cuidando para que mais e mais derramamento de sangue não se tornasse uma carnificina e o que deveria ser justiça se tornasse injustiça. O direito divino de Israel, portanto, era uma bênção para todos os povos, inclusive, que estavam ao seu redor e que poderiam desfrutar dessa alta visão que eles tinham do ser humano, uma oportunidade de refugiar-se ali. E tal parâmetro legal precisa orientar também as nossas visões a respeito das cidades, dos crimes e da justiça, para que as cidades dos homens experimentem práticas e posturas de justiça que sejam abençoadoras através dos filhos de Deus. Essa é a primeira lição que a gente aprende. Deus providenciou refúgio para o pecador, para que ele pudesse estabelecer sua presença ali sem que ela fosse profanada. Mas além disso, Deus também providenciou represália para o pecador. Veja o que diz o texto no versículo 16 até o versículo 21. É a continuação do texto que nós lemos. Mas, se alguém ferir outra pessoa com um objeto de ferro, de modo que venha a morrer, é homicida. Esse homicida será morto. Ou se, tendo na mão uma pedra, ferir alguém causando-lhe a morte, é homicida, e esse homicida será morto. Ou se, tendo na mão um objeto de madeira, ferir alguém causando-lhe a morte, é homicida, e esse homicida será morto. O vingador de sangue matará o homicida. Ao encontrá-lo, ele o matará. Ou se alguém empurrar uma outra pessoa por ódio, ou se jogar contra ela alguma coisa intencionalmente, de modo que venha a morrer, ou feri-la com a mão por inimizade, de modo que venha a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto. Ele é homicida. O vingador de sangue matará quando ele o encontrar. Então veja que nessa segunda parte do texto a gente trata da outra possibilidade. Diferente do crime sem intenção, o que é tratado aqui agora é o crime com intenção. E a resposta que Deus
orienta ser dada para ele. E diferentemente das jurisprudências que haviam ali ao redor de Canaã, o John Walton e outros comentaristas do Antigo Testamento mostram que podia ser pago um resgate em dinheiro, em uma oferta dada pela vida do assassino. Ele não precisava necessariamente morrer. Mas nesse aspecto, Israel é mais dura e diz que deveria haver proporção na criminalidade e que um crime de derramamento de sangue precisava ser vindicado por um derramamento de sangue igual. E, então a gente percebe aqui alguns pontos dessa represália. Em primeiro lugar, era uma represália independentemente do modo do crime. Veja que ele dá distintos modos e objetos que podem ter ocasionado a morte, mas indistintamente se ela foi intencionada para se matar, ela não atenuaria a pena de um assassinato com dolo, mesmo que tenha sido de um modo diferente, foi com a mão, foi com uma pedra, com um pedaço de pau ou com um pedaço de ferro. Em segundo lugar, era uma represália dependente da premeditação, e talvez aqui é o grande ponto que os comentaristas são unânimes em dizer que o planejamento e o ódio sentidos seriam os grandes distintivos para o julgamento de um crime intencional, aquilo que muitos séculos depois o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, vai falar da intenção de matar alguém, já era um crime de homicídio. Então a intenção do coração como dependente da represália que deveria acontecer com o pecador, e uma represália pelo vingador de sangue. Não deveriam ser qualquer pessoa que vingaria esse sangue. Um bandido ou um assassino, mesmo culpado, não poderia ser linchado pela população. O vingador de sangue, dentre os muitos modos e casos possíveis, era ele que tinha que ser a pessoa correta para agir e não poderia ser vingado de qualquer forma. E quando então a gente entende novamente tudo o que estava em jogo ali nessa legislação de Israel e a gente pergunta o que isso significa para nós, a gente aprende muito sobre proporção do direito divino em Israel. Ninguém poderia ser julgado sem testemunhas. Veja que mais à frente ele vai falar de pelo menos duas. Ninguém poderia ser julgado por uma testemunha apenas. Isso ia servir, por exemplo, de parâmetro depois para a organização da igreja e como ela deveria julgar os pecados ocorridos ali dentro. Mais do que isso, ninguém deveria ser executado por qualquer um e nem executado de qualquer forma. Mesmo que ele seja culpado, mesmo que ele seja culpado de um crime de morte, ele não poderia ser tratado como qualquer pessoa, porque mesmo ele, a sua vida era muito importante. Uma vez mais, que apesar que o final seja uma pena de morte, a vida é respeitada e tratada com proporção aqui. Ela nem é tratada com menosprezo, ou seja, uma pessoa poderia, depois de ter assassinado alguém, reparar aquilo meramente com um resgate financeiro, como acontecia na legislação em volta de Israel, e nem ela é supervalorizada também, por exemplo, atingindo os membros da família do assassino. Não. É uma vida pela outra vida. O vingador de sangue deveria não retalhar a família do assassino, mas somente o assassino, depois de ser julgado pela comunidade, entendido que houve premeditação, que houve dolo, e então ele vai ser julgado e morto. Então, tem parâmetros legais, novamente, para nos orientar frente a pessoas que são culpadas. Nós não temos pela Bíblia uma orientação para tratar de qualquer forma uma pessoa, mesmo que ela seja culpada e digna de morte por causa do seu crime. Isso mais uma vez nos mostra o valor da vida e nos mostra como precisamos entender que as nossas orientações políticas, éticas, jurídicas, morais precisam ser orientadas pelos padrões bíblicos para que as pessoas nas cidades dos homens possam encontrar refúgio e correta represália para os crimes cometidos. Essa é a segunda lição que nós aprendemos aqui. Em terceiro e último lugar, Deus também providenciou restauração. Ele providenciou refúgio, represália e restauração para o pecador. Veja o que diz o versículo 22 até o 25. Mas, se empurrá-la acidentalmente, sem que fossem inimigos, ou jogar um objeto contra ela, sem a intenção de fazê-lo, ou se não vendo, atirar contra ela alguma pedra e feri-la de modo que venha morrer, sem que fosse o inimigo, nem procurasse o mal, então a comunidade julgará aquele que feriu o vingador de sangue segundo essas leis. E a comunidade livrará o homicida da mão do vingador de sangue, fazendo-o voltar à cidade de refúgio, onde se refugiou, e ele ficará morando ali até
a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo sagrado. Veja que o texto termina ressaltando sobre a restauração do criminoso. E essa restauração tinha um aspecto duplo. Gordon Velan, de novo, é importante aqui, um comentarista de números, ele vai dizer que as cidades refúgio tinham um propósito duplo: proteger os homicidas considerados inocentes do vingador de sangue e servir de lugar de banimento para os homicidas condenados. Mas o banimento não era considerado expiação pelo sangue do falecido. Isso aqui é muito importante para a gente entender qual que era o processo de restauração que Deus colocou, mesmo aqueles homicidas não intencionais, que não eram inocentes só por causa disso. Primeiro que essa restauração acontece entre quem feriu e o vingador, ou seja, não permite que o homicida inocente seja morto pelo vingador e que o vingador acabe se tornando alguém que comete um homicídio. Isso é muito importante porque a restauração também é para as duas vias. Além disso, a restauração na vida da cidade e refúgio. Mesmo que ele não tinha uma intenção de matar, esse homicida, ele não era inocente, como eu falei. Ele precisava ficar ali banido, perdendo a sua liberdade, não num sistema carcerário como que nós conhecemos. Isso é estranho às páginas da Escritura, mas numa cidade dedicada inclusive aos levitas tomarem conta para que aquela pessoa pudesse ali ser restaurada. E a restauração dele aconteceria no período da morte do sacerdote. Esse é um detalhe muito importante para o nosso texto, porque o homicida, ele não seria inocentado de qualquer forma. Mais uma vez, o princípio da proporcionalidade é muito importante aqui, e se seu crime foi o derramamento de sangue, somente com o derramamento de sangue que ele também poderia ser perdoado. E aqui seria a involuntária ou o acaso morte do sumo sacerdote, quando o seu sangue fosse derramado, para que ele então pudesse ter expiado o seu pecado e o seu crime. Portanto, a morte que fazia expiação era a morte do sumo sacerdote. A tarefa, olha que bonito, que a tarefa do sumo sacerdote sempre foi a de oferecer ao povo perdão pelos seus pecados através dos sacrifícios e das orações, mas até mesmo em sua morte ele poderia também desempenhar esse papel, trazendo restauração para aquele homicida sem intenção, mas culpado de um homicídio. Então veja que esse detalhe aqui é muito importante. Para quê, meus irmãos? Para que a gente seja transportado harmonicamente para as considerações cristológicas a respeito do texto bíblico que nós estamos, porque Cristo é o paradigma para esses sacerdotes que oferecem não apenas sacrifícios e oração, mas também oferecem sua vida em resgate de outras pessoas. E isso nos permite irmos e fazermos considerações cristológicas a partir desse texto e encontrarmos o evangelho aqui prefigurado nessas cidades refúgios. Porque da mesma forma que o texto nos ensina sobre o valor da vida e proporção nos julgamentos dos crimes, ele também aponta para a obra de Cristo, com valor à vida e proporção ao crime cometido, ao pecado cometido. A lei era uma antecipação do que somente Cristo conseguiria nos oferecer, e Jesus e sua obra é condição de possibilidade para que Deus habitasse novamente com o seu povo. Porque Jesus, acima de tudo, e a sua obra é refúgio para nós, é represália contra o pecado e restauração para o pecador. A permanência de Deus, portanto, habitando no meio do seu povo, só seria possível quando ele vingasse o nosso sangue pelo derramamento do sangue do seu Filho. E por isso ele é Deus Emanuel conosco, ele é Deus conosco, habitando, porque ele foi possível pela sua obra que o sangue dos pecadores fosse comprado e que a gente pudesse então ser lavado pelo sangue de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho, e ela que fornece os paradigmas e as estruturas, tanto para o antigo Israel se orientar juridicamente, politicamente, como também tem que orientar a nova vida de todos aqueles que estão em Cristo. O Bruce Waltke que trata, ele comenta um pouco sobre a ética bíblica da vida que está presente em diversos textos como esse. Ele vai dizer que no Novo Testamento, por exemplo, os cristãos não são orientados a se vingar de ninguém, porque Deus é o vingador deles, conforme Romanos capítulo 12, versículo 19. E ele vai dizer, além do mais, que as estruturas políticas estatais têm a espada na mão, Romanos 13, justamente para cumprir essa função que já não poderia ser cumprida por qualquer pessoa. Então veja como que o sangue de Cristo derramado serve como paradigma para que nenhum sangue outro mais pudesse ser derramado, ou que para que a justiça fosse feita em meio à cidade dos homens e nós encontrássemos na boa notícia do Evangelho refúgio, restauração, e para que
aqueles que não aceitam, represália. Isso precisa orientar as nossas concepções de justiça, isso precisa ampliar a nossa forma de enxergar o valor da vida e a proporção dos crimes, para enxergar, inclusive, a proporção do nosso pecado diante da santidade de Deus, que somente uma oferta como da própria pessoa da Trindade, Jesus Cristo, pudesse satisfazer. Isso é importantíssimo para nós, e nós não poderíamos nos terminar sem nos perguntarmos, e agora? Como nós viveremos? Quais aplicações nós temos dessa boa notícia que ela traz para nós? De maneira harmônica com os pontos que eu trabalhei, eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, o Evangelho precisa ser refúgio para o pecador. Ela não é graça barata, como dizia Dietrich Bonhoeffer, mas vai ser uma graça preciosa. A graça barata, ela justifica o pecado, ela dá razões para o pecado e fica justificando uma vida de profanação a Deus. Mas a graça de Deus, presente no Evangelho, é uma graça preciosa que justifica o pecador e providencia para ele um refúgio. O Evangelho é esse refúgio, é a igreja e todos aqueles que propagam essa mensagem têm condições de ser uma bênção para todos os povos, dando refúgio a essas pessoas. Além disso, o Evangelho também precisa ser represália aos pecadores. Não é uma mensagem de salvação universal, mas a Bíblia sempre deixa claro que o Evangelho só é perfume, só tem cheiro de perfume para aqueles que têm fé em Cristo, mas para aqueles que não têm, para aqueles que insistem em permanecer na rebeldia, ele tem cheiro de morte, de condenação. Por isso que a morte, para aqueles que mantêm-se inimigos de Deus, que abrem mão de serem favoráveis e terem fé, colocarem suas confianças últimas na obra de Cristo para se salvar, faz com que eles sejam imperdoáveis e que a condenação eterna seja o seu resultado final. Mas em terceiro e último lugar, o Evangelho também deve ser aquilo que restaura o pecador. A morte de Cristo no nosso lugar é para dar lugar a uma nova vida, um novo começo. Pense na situação daquele que se encontrava na cidade de refúgio e tinha condição de começar tudo de novo. Eis que para nós também os nossos pecados foram satisfeitos. Deus não tem mais nada contra nós e ninguém pode querer requerer o nosso sangue, porque agora nós podemos viver uma nova vida. Uma vida que também anuncia a disponibilidade desse perdão para todo aquele que precisa. Nós conseguimos nos tornar cidade de refúgio dentro da cidade dos homens, trazendo uma mensagem de boa nova para todo aquele que quiser ouvir. Essa é a mensagem do Evangelho. É o Evangelho prefigurado ali em números, mostrando como ele já estava incrustado no imaginário jurídico, nas leis que Deus deu ao seu povo como parâmetros para orientar as concepções de justiça, de restauração, de refúgio e de represália para nós. E trazidas e aplicadas na obra de Cristo, elas se tornam ainda mais densas porque não falam apenas da justiça retributiva, de uma determinada obra ou de um crime específico, mas daquela que é condição de possibilidade para que tenhamos de novo os nossos laços reorganizados e restaurados em Deus, para que Deus possa habitar de novo conosco, para que a promessa da nova Jerusalém seja real na nossa vida. É porque Jesus e a sua obra foi refúgio, represália e restauração para pecadores como eu e você. Portanto, se você escuta essa mensagem hoje e ainda não se decidiu ou entende que o próprio Cristo está te chamando através dessa mensagem, não se demore a respondê-la. Não se demore a responder para o que Deus tem para você, um novo começo, uma nova vida, refúgio, justificação. Independentemente de tudo aquilo que você fez, você, pela fé em Cristo, pode encontrar perdão e uma nova vida. Isso é importantíssimo e eu gostaria de orar por você nesse momento. Pai, nós te louvamos pela sua palavra, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez através de Cristo por nós. A obra de Cristo consumada e aplicada nas nossas vidas é o que nos permite hoje estarmos aqui te louvando, te adorando. Nós te servimos e obedientemente, de maneira alegre, Pai, respondemos ao seu chamado. Perdoa-nos, Deus, todas as vezes que nós não vivemos de acordo com esse chamado, como nós insistimos nas nossas injustiças, na profanação do seu nome, da sua santidade. E perdoa-nos, Deus, pelo poder que há no sangue de Cristo, nos dê perdão e novas oportunidades de nos colocarmos diante do Senhor para te servir e responder alegremente e obedientemente o seu chamado. É a nossa oração hoje para a glória do seu nome, Pai. Eu te peço por todos aqueles que escutam essa pregação, que o Senhor toque os seus corações, convença-os dos seus pecados, para que eles encontrem em Cristo uma nova vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe muitíssimo e até uma outra oportunidade.